Deus abençoe a igreja. Amém. Obrigado aí, pastor, pela oportunidade. É sempre uma responsabilidade a gente poder vir aqui, subir e falar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente. Confesso que quando eu escolhi o tema da pregação, foi algo que eu venho já buscando, trabalhando, e realmente isso tem trazido algumas reflexões, feito a diferença na minha vida, mas me deu um pouco de apreensão, né, para falar sobre isso, porque acho que é um tema bem sério e que a gente precisa realmente refletir a respeito. Na verdade, hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, né? Se você conhece de fato o Espírito Santo. E eu tenho feito essa busca, tenho orado mais, jejuado, buscado ler a respeito disso e conhecer um pouco mais do Espírito Santo. E algumas coisas realmente têm me trazido aí um conhecimento um pouco maior, me ajudado nessa caminhada para que eu conheça um pouco mais acerca dele, que é tão pouco falado às vezes, né? Muitas vezes a gente acaba não se referindo e reconhecendo, trazendo ali essa reflexão de que ele é Deus, né? E muitas das vezes a gente não dá o devido mérito, a devida atenção a isso. E interessante, quando a gente estava vindo para cá, hoje de manhã eu fui num cliente, saí, fui na rua, voltei para casa, trabalhei, normal. Foi eu entrar no carro para vir para cá, começou a me dar uma dor de cabeça. Começou a me dar uma pressão na nuca. E eu pedi para a Paulinha, ela orou por mim. E eu falei, realmente a batalha é séria. E a gente precisa ter esse discernimento espiritual, para que a gente saiba que aqui a gente está carregando uma responsabilidade muito grande. Então, queria que vocês ficassem de pé para que a gente pudesse ler o texto base que a gente vai ler hoje aqui, é João 14, de 16 a 17, e depois a gente vai para João 15, 26, tá? João 14, de 16 a 17. Tá. Todos já abriram? Amém? Bom, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí lá no João 15, 26... João 15, 26, isso. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Feche seus olhos. Deus abençoe, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e adorando o teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, aqui eu preparei uma mensagem, Senhor, mas que não seja a minha vontade, não seja o meu conhecimento, não seja a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor. Que ela flua através de mim, Senhor. Que ela possa falar a esses corações, assim como tem falado comigo. Ó Senhor, para que possamos, Senhor, buscar ao Espírito Santo cada vez mais, Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, Senhor, e que Ele habita em nós, e que Ele, então, está aqui disponível para que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, conhecendo mais de Ti, Senhor. Abençoa essa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo seja derramado, que Teu Espírito Santo aqui nos batize, Senhor, que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, podem sentar. E aí, pessoal, de fato eu tenho buscado, e isso é uma coisa que tem falado muito ao meu coração. Não sei quem aqui já é batizado no Espírito Santo, eu ainda não sou, e eu tenho buscado muito isso, e acho que cada vez mais é uma oportunidade da gente poder buscar esse reconhecimento de que Ele é Deus, e de que nós temos 3 formas ou 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo, e a gente vai falar um pouco sobre isso para a gente refletir em que nível nós estamos, né? E é interessante que Jesus, quando ele fala lá em João 14, 16, ele fala o outro Consolador, ou seja, ele era o nosso Consolador enquanto ele estava aqui, e ele foi aos céus e enviou outro para não nos deixar órfãos, né? Não nos deixar sozinhos, que passou a habitar dentro de nós. E ele fala isso, que ele habita conosco e está em vós. Então, a partir do momento que a gente crê em Jesus, ele passa a habitar em nosso coração. E ele que testifica de Jesus. Então isso aqui é um ponto interessante, porque é o Espírito Santo que nos faz conhecer a Cristo da forma como ele é.
que faz com que a gente de fato conheça e o reconheça como Senhor e Salvador e saiba cada vez mais acerca dele. Então, essa reflexão de quem é o Espírito Santo é muito importante para a gente fazer, porque muitas das vezes, e eu quando eu comecei a fazer esse estudo, buscar essa palavra, eu comecei a refletir muito sobre isso, porque muitas vezes a gente não dá realmente a importância que o Espírito Santo tem, e muitas das vezes a gente não conhece bem quem é o Espírito Santo. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Lá em Mateus 28:19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que a gente percebe quando Jesus dá essa fórmula batismal, né, vamos dizer assim, Jesus está mostrando para a gente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em igualdade. Então, não há uma menor escala, uma maior escala entre os membros da Trindade. O Espírito Santo é um com o Pai, é um com o Filho. E está no mesmo nível de santidade, de divindade, vamos dizer assim. Então, ele está em igualdade entre os dois. E ele é Deus. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento. Ele não é meramente uma energia, algo que a gente sinta dentro de nós, ou uma emoção. E ele também não é uma entidade. Ele é uma divindade. Então, ele não é um mero espírito que está vagando por aí, que uma hora vai e entra em nosso coração. Não, ele é Deus. Ele é a divindade, junto com o Pai e junto com o Filho. Então, ele é também uma pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa diferente do Pai e do Filho. Não é igual. Então, são pessoas diferentes, 3 pessoas diferentes. O objetivo hoje aqui não é falar da Trindade, mas é simplesmente para deixar claro que são 3 pessoas diferentes dentro de uma única substância. Então, por que a gente não dá ou não dá a devida importância que o Espírito Santo tem? Por que a gente fala tão pouco sobre o Espírito Santo? Por que a gente se relaciona de uma forma tão, às vezes, simplista com o Espírito Santo? Por que a gente não busca e não dá o devido valor a quem o Espírito Santo é? Será que nós estamos buscando um relacionamento especificamente com Ele? Porque muitas vezes a gente está orando ao Pai em nome do Filho, mas e o Espírito Santo? A gente está falando com Ele? A gente está se referindo a Ele? A gente está buscando o Espírito Santo? Então a gente precisa reconhecer que a gente tem que buscar cada vez mais, porque Ele tem muito para nos dar. E Ele que habita em nós, é Ele que está aqui dentro de nós. Muitas vezes a gente fala de Cristo habitando em mim. Cristo está à direita do Pai. Quem está aqui habitando no nosso coração é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, mas é o Espírito Santo, que é outra pessoa diferente do Pai e do Filho. E é interessante a gente ver que o Espírito Santo, ele atua junto com o Pai e com o Filho, mas de forma diferente. E aí quando a gente olha lá em Gênesis 1:26, que é a passagem da criação do homem, né, da humanidade, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele estava no princípio, junto com o Pai, junto com o Filho, participando da criação. Por isso que diz façamos. Nós estamos aqui juntos realizando essa ação de criar o ser humano. Então a gente vê essa atuação conjunta da Trindade. De novo, a gente não vai falar da Trindade, tá? E aí a gente vê que lá em 1 Coríntios 12, de 5 a 7, 1 Coríntios 12, de 5 a 7, se puder ir colocando aí, porque eu vou falar alguns versículos, então facilita para o pessoal. Fala assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a gente percebe aqui a atuação dos 3 membros da Trindade. A gente vê que o Pai é aquele que efetua, é o que opera, como diz aqui no versículo 6. O Filho é aquele que ministra, que é o Senhor é o mesmo, né, como fala ali no versículo 5. E o Espírito é quem manifesta. É a manifestação, como está no versículo 7. Mas eles atuam juntos com o mesmo propósito, porque o propósito deles é o mesmo, de nos santificar, de nos trazer para o reino, de nos salvar. Então é o mesmo propósito que eles têm, operando cada um da sua maneira. Então a gente precisa reconhecer que cada um tem uma forma de agir. E é importante também a gente refletir acerca dos nomes que o Espírito Santo tem. Se a gente olha na Bíblia, em várias passagens, o Espírito Santo tem diversos nomes pelos quais a gente pode se referir. Várias passagens
contam, mostram esse nome. A gente conhece ele por alguns nomes mais comuns, o Consolador, o Ajudador, como Jesus fala tanto em João. Jesus usa bastante esse termo, mas será que nós temos ideia de todos os nomes pelos quais ele é reconhecido na palavra de Deus? Então o Espírito Santo, óbvio, né, é o nome principal, é cerca de 100 vezes que ele é citado na Bíblia. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, lá em Hebreus 9,14 fala o Espírito Eterno, o Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, que está lá em Romanos 8, 1 Pedro 1, Espírito de Jesus Cristo, em Filipenses 1, Espírito de sabedoria, em Isaías 11, Espírito de vida, em Romanos 8, Espírito de graça, em Zacarias. Enfim, a gente vê então que tem vários nomes e muitos mais além desses que eu citei. Mas de que maneira que você se refere a ele? De que maneira que você se relaciona com ele? De que maneira que você se refere a ele? Como amigo? Como o seu consolador? Como aquele que está te guiando? Aquele que guia os seus passos? É assim que você se relaciona com ele no dia a dia? Então é importante a gente trazer essa reflexão e saber e buscar esse relacionamento com ele e entender de que forma a gente pode se relacionar cada vez melhor. E é interessante a gente também refletir sobre o fato de que se Jesus dependia tanto do Espírito Santo, quem somos nós para querermos andar sem ele? Muitas das vezes, e aí eu estou falando de mim também, no dia a dia, na correria, trabalho com coisas de bastante responsabilidade, tenho várias atuações, então dou aula, faço palestra, faço um monte de coisa. Então, às vezes surgem algumas situações, alguns convites, eu não oro para saber se eu tenho que ir. E eu estava refletindo muito sobre isso quando estava escrevendo essa parte. Eu não oro para saber se eu tenho que ir, se eu tenho que aceitar aquele convite. Simplesmente eu aceito. Ou então olho lá na minha agenda, a agenda está livre, eu vou lá e aceito. Mas será que é isso que o Espírito Santo quer de nós? Será que aquele lugar para onde eu vou, aquele convite que eu vou aceitar, será que eu deveria ter aceitado? Será que isso está agradando ao Espírito Santo? Eu tomar as atitudes da minha maneira, da forma que eu penso, de acordo com a liberdade que eu tenho na minha agenda ou não, do horário livre que eu tenho na minha agenda ou não? Ou será que eu deveria estar consultando o Espírito Santo a todo momento para poder tomar decisões? E para que eu pudesse, então, seguir aquele caminho que Ele quer para mim? E será que aquilo que está acontecendo na minha vida, no meu dia a dia, será que não é reflexo dessas atitudes, mesmo que pequenas, que eu tomo e que eu não estou refletindo antes de tomar? Que eu não estou buscando, consultando o Espírito Santo antes de tomar? Então isso é uma reflexão muito importante que eu tive a partir dessa parte aqui que eu li, né? Então, a gente percebe que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi capacitado após o batismo pelo Espírito Santo, que veio sobre ele, somente fez milagres após ele receber esse preenchimento do Espírito Santo. Se Jesus dependia dele, quem somos nós para não depender? Como que a gente vai então andar sem ele guiar o nosso passo? E outro ponto que é importante é que para essa dispensação que hoje a gente tem a possibilidade de vivenciar, a dispensação da graça, do Espírito Santo sobre nós, Jesus teve que partir. Se ele não partisse, o Espírito Santo não viria, porque ele fala isso, né? Ele está lá em João 16, versículo 7, fala assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, o Espírito Santo só veio a partir do momento que Jesus foi. Então, se Jesus não cumprisse aquilo que ele foi designado para cumprir, se ele não tivesse morrido, ressuscitado e assunto aos céus, a gente não estaria recebendo o Espírito Santo da maneira que a gente recebe. Então a gente vê que há realmente toda uma orquestração entre os membros da Trindade para que a gente pudesse estar recebendo isso hoje que a gente recebe. E aí eu queria destacar essas duas palavras, né? A questão da dispensação e o enviar. O enviar, me corrija aí, tá, pastor? Mas eu busquei aqui a palavra pempo em grego, pempo, né? Não sei se fala assim, pastor, perdoa. Mas aqui, quando eu pesquisei o significado dessa palavra, diz que é uma atividade que é ligada a Deus, que Ele envia alguém ou algo para cumprir a sua vontade. Então essa palavra é uma palavra especial. Então, quando Jesus diz que eu vou-lo enviarei, Ele está dizendo, eu como Deus, estou enviando o Espírito Santo para vocês. Estou fazendo cumprir a minha vontade, que é encher vocês do Espírito Santo. E a dispensação é justamente essa maneira que, a partir desse momento, Deus começa a tratar com o homem durante essa era da graça, como a gente conhece. É essa forma como, então, Deus
administra, gerencia, distribui os seus dons, o Espírito Santo para nós. Essa palavra dispensação vem do latim e significa justamente isso. Essa questão de dispensação, de distribuição, de administração ou gerência. Então o Espírito Santo é quem testifica de Jesus, é quem habita no nosso coração, é quem está conosco o tempo todo, nos ajudando em todas as coisas e também a lembrar daquilo que está na palavra de Deus. Porque também Jesus disse isso, que Ele é que nos faria lembrar das coisas que Ele nos disse. Então é o Espírito Santo que nos faz aqui lembrar de um versículo, uma passagem, algo que a gente possa pregar, algo que a gente possa falar para as pessoas com quem a gente vai ter contato, para que a gente possa pregar a palavra de Deus. E Ele é o nosso amigo e Ele pode se entristecer. Então, como Ele habita dentro de nós e Ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para ser o nosso amigo, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz. E esse também é um ponto que me chamou muita atenção. Lá em Isaías 63, de 8 a 10, diz assim: porque Ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. Guarda esse trecho, que nunca me trairão. E Ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia, também Ele se angustiava. E o anjo da sua presença os salvou, por seu amor e por sua compaixão. Ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. E por isso Ele se tornou inimigo deles e Ele mesmo lutou contra eles. Então, o fato de se rebelar contra Deus, contra a vontade de Deus, vai entristecer o Espírito Santo e isso pode ter consequências graves. Lá em Efésios 4, de 26 a 31, e aí eu não vou ler todo o trecho, mas só destacar aqui alguns pontos, diz: fiquem irados, não pequeis, aquele que roubava não roube mais, que não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, não entristeçam o Espírito Santo, no qual foram selados para o dia de redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. E aí quando eu peguei esse trecho aqui, eu me deparei com isso, eu falei, será? Será que eu estou agindo e entristecendo o Espírito Santo? E eu vi que sim. Porque até coisas pequenas, às vezes, em casa, com o filho, com a esposa, às vezes a gente grita, a gente se ira, a gente fica com raiva. E isso também mexeu muito comigo. Então, como a gente viu nessas passagens, os pecados que deixam o Espírito Santo mais triste, ou que entristecem mais o Espírito Divino, são ingratidão para com Deus, rebelião contra Ele, roubo, amargura, ira, raiva, gritaria, blasfêmias e malícia. Será que a gente está praticando alguma dessas coisas no nosso dia a dia? Será que a gente está tendo cuidado de não praticar, para que a gente não entristeça o Espírito Santo? E aí muitas vezes a gente se pega e fala, eu não ouço a voz de Deus, tem anos que Deus não fala comigo. Será que é por isso? Será que isso tem alguma relação? Enfim, então queria falar das 3 fases do relacionamento com o Espírito Santo. Primeira fase, ser tocado pelo Espírito Santo. Segunda fase, ser batizado pelo Espírito Santo. E a terceira fase, ser cheio do Espírito Santo. E a gente precisa, como cristãos, não se estagnar em nenhuma dessas fases. A gente tem que se buscar cada vez mais, olhando para o alvo, que é Cristo, olhando para a nossa salvação. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a gente precisa buscar isso cada dia mais, né? Então isso vem através de uma busca incessante por um relacionamento mais íntimo e uma conexão mais forte com o Espírito Santo através do jejum, da oração e da Bíblia e de uma vida de santidade, buscando evitar tudo isso que a gente acabou de mencionar agora. Então, primeiro aspecto, primeiro nível de relacionamento com o Espírito Santo, ser tocado por Ele. A gente pode associar isso aqui com um nível mais físico, mais natural, que é justamente aquele momento em que a gente tem a percepção ali de que a gente precisa se arrepender. E isso quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. O entendimento, o reconhecimento de que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender, não vem de nós. Como diz lá em Atos 2:38, Atos 2:38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Lá em Marcos 16:16 fala,
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lá em Romanos 10, 9, também fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui temos esse primeiro passo de relacionamento com o Espírito Santo, que é o momento em que ele nos toca, é o momento em que a gente sente esse toque no nosso coração, esse entendimento de que nós somos pecadores, que devemos nos arrepender, que devemos crer com o coração para que possamos ser salvos, e aí sim nós passamos então a crer, confessar Jesus Cristo com a nossa boca, e ele passa a habitar em nosso coração. Então é o Espírito Santo que faz isso, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente através desse toque a gente pode então de fato galgar esse primeiro passo, esse primeiro nível de relacionamento. Então é ele que faz nos arrepender e habitar em nós. E aí lá em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós. Então, se ele está dentro de nós, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente faça daquela listinha que a gente acabou de ver, a gente pode estar entristecendo o Espírito Santo. Então o arrependimento vem dele, esse entendimento de que a gente é pecador vem dele, porque a gente não tem a capacidade de fazê-lo sozinho, de reconhecer que nós somos pecadores sozinho, de que temos que nos arrepender sozinho, mas cabe a nós responder e não endurecer o nosso coração. Então, se a gente não reconhecer, se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não responder a essa ação do Espírito Santo, o que vai acontecer a gente vai continuar no pecado. Enfim, eu acredito que aqui ninguém esteja vivendo nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Então, quando cremos, ele passa a habitar em nós. Então, é um movimento que a gente pode chamar de físico, né? Esse primeiro contato, esse primeiro toque que o Espírito Santo faz em nós, traz em nós. E aí, o segundo passo, o segundo nível, seria ser batizado com o Espírito Santo, que aí a gente pode chamar de um segundo nível, o nível da alma. É o nível que a gente passa então a ter uma revelação, um conhecimento maior de Deus, um conhecimento maior através do Espírito Santo, que faz com que a gente compreenda melhor as coisas de Deus. E aí lá em Atos 1:5, Atos 1:5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí lá em Atos 19:6 diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E aí lá em Joel, que aí é a promessa que foi cumprida, Joel 2, 28 a 29, Joel 2 a 28 a 29, essa passagem é muito conhecida. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Então, esse é o segundo nível de conhecimento ou de entendimento, de relacionamento do Espírito Santo, que a gente passa então a conhecer o Espírito Santo como ele é verdadeiramente. A gente começa então a ter esse maior relacionamento com ele, que também é chamado de batismo de Cristo, né? Esse batismo do Espírito Santo. E esse entendimento sobre ele se amplia, e a gente amplia também o nosso nível de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Só que aqui tem um problema, porque esse ato ele pode ser algo pontual. Então você foi batizado com o Espírito Santo, e aquilo ali aconteceu, e muitas das vezes você recebe o dom do Espírito Santo, aquele dom fica esquecido, aquele momento em que você teve o preenchimento do Espírito Santo, aquilo pode ser momentâneo e passageiro, e isso vai ficar para trás. Você pode ter sido batizado e depois de um tempo isso acabar ficando adormecido, isso acabar fazendo com que então você não exerça aquilo que o Espírito Santo te concedeu. Lá em Atos 2:38, no finalzinho diz, né? E recebereis o dom do Espírito Santo, que é através desse novo nível de relacionamento. Mas ainda tem o terceiro nível, que é justamente o quê? O preenchimento, ser cheio do Espírito Santo, que aí a gente pode falar que há aqui então o nível de espírito, o nível mais alto espiritual possível, um nível de relacionamento com ele no Espírito. E isso então acontece quando a gente é cheio do Espírito Santo. Só que aqui tem um ponto importante que a gente vai falar depois. Então lá em Atos 2:4 diz assim, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Lá em Atos 7:55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então o preenchimento do Espírito Santo é você estar numa nova dimensão, é você estar num novo nível de relacionamento, é você estar num nível mais profundo, num nível mais pleno de comunhão e de relacionamento com o Espírito Santo, que é Deus. E aí você começa então a ter um conhecimento mais pleno de quem é Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, no nível mais alto de relacionamento com Ele, é o recebimento de poder. É nesse momento que você tem então o preenchimento do poder do Espírito Santo. Então, esse nível é quando a gente consegue alcançar essa intimidade plena com Deus e um entendimento maior dele. Então a gente vê lá em 1 Coríntios 2:12, 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então pudéssemos conhecer, pudéssemos ter o entendimento, pudéssemos então plenamente saber qual é a vontade de Deus. E aí aqui diz muito a respeito do o quanto Deus tem de nós, o quanto nós estamos entregando a Deus. Esse nível de relacionamento com Ele só pode ser alcançado quando a gente consegue ter uma entrega total a Deus, quando a gente se entrega plenamente a Ele. Quanto de nós estamos dando para Deus? Será que nós estamos dando só o básico? Só o suficiente? Só o que dá? E estou falando de mim também, tá? Porque acho que de mim principalmente. E aí, é como se a gente estivesse entrando imagina a gente numa caixa d'água, num ofurô de 500 litros ali. A gente está entrando dentro desse Espírito. Então, é quanto que nós temos, quanto que Deus tem de nós ali dentro daquele ambiente. Então, imagine a água como o Espírito Santo, que é diferente do que se essa água, né, se essa caixa d'água toda fosse derramada em cima de nós. Vai ser derramada, mas depois pode ser espalhada. Então, é muito diferente a gente estar imerso no Espírito Santo do que a gente simplesmente receber o Espírito Santo. E aí é um ponto importante, uma reflexão, né, uma frase até que eu ouvi, que fala assim: entre no rio e deixa a correnteza te levar. Não fique parado, porque às vezes a gente entra ali, né, e tem a correnteza, a gente fica parado, tentando segurar com a perna ali aquela correnteza, ou então tentando nadar contra. Deixa esse rio te levar, deixa essa correnteza te levar, não tenta resistir a ela. Permita que o Espírito Santo flua em você e através de você, para que você possa então conhecê-lo num novo nível. E aqui tem um ponto que é interessante, porque vi algumas discussões a respeito disso, que lá em João 20:19, diz assim, João 20:19, isso. Dito isto, é isso mesmo, João 20? Acho que eu botei errado então. Dito isto, soprou sobre eles... Não é isso não. Será que era 19:20? Bota aí, troca aí, acho que eu escrevi errado. Pastor, me ajuda aí. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Será que eu troquei? Eu escrevi errado aqui alguma coisa. Dito isto, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. E Jesus falou isso. Nesse momento, os discípulos já estavam sendo batizados no Espírito Santo. Só que aí o nível mais profundo, o terceiro nível de relacionamento com o Espírito Santo só veio depois. Porque aí Jesus, lá em Atos 2, acho que agora está certo, tá? Atos 2:4 fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, antes, naquele momento anterior, eles foram batizados e nesse momento eles foram preenchidos. E aqueles que foram cheios receberam poder em uma nova dimensão. E aqui vai uma última reflexão para a gente fechar, o tempo está acabando. Lá em Lucas 24:49, Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente percebe aqui que Jesus deu um aviso. Jesus cantou a pedra, falou para eles o que eles tinham que fazer. Só que quando a gente vai lá em Atos 1 e 15, Atos 1, versículo 15, fala que só 120 foram cheios do Espírito Santo. Só 120 estavam lá no Pentecostes e receberam o poder. Por quê? Porque eles perseveraram
em oração. Sendo que lá em 1 Coríntios 15:6 diz que nesse momento em que Jesus fala isso, eles são, que ele fala, né, que sejais revestidos de poder, que Jesus dá esse aviso, tinham 500 pessoas com ele. Onde estão aquelas outras 380? Onde elas foram parar? O que elas fizeram? Será que elas não deram atenção àquilo que Jesus, ao aviso que Jesus deu a eles? E nós? Será que nós estamos entre os 120 ou entre os 380? Bom, conclusão. A promessa que foi feita lá em Joel se cumpriu. Recebemos o Espírito Santo. Temos aqui a possibilidade de entrarmos num nível de relacionamento mais profundo, mas isso é um ponto que precisa ser continuamente renovado, vivido dia a dia. Porque se você for batizado no Espírito Santo, mas você não continuar na busca, não continuar incessantemente em oração, esse preenchimento do Espírito Santo vai passar, vai ficar para trás. E esse nível de relacionamento que você galgou com Deus também vai passar. Então, nós devemos buscar cada dia mais para pegarmos a sua palavra com ousadia, com intrepidez, com coragem, sendo tocado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E aí aqui, só para a gente fechar lá em Efésios 5:18, diz assim, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui a palavra em grego, pastor, é plerô ou pleró, não sei como é que fala, mas aqui tem um sentido, quando eu fui pesquisar, que diz que é para você se encher continuamente. É um movimento, é algo contínuo. Ou seja, não é se encher e está tudo bem e vai embora para casa. Não, é continuar se enchendo continuamente. E isso só vem através dessa busca incessante desse relacionamento com Ele. Eu queria pedir para que vocês ficassem de pé, pedir para o Ministério de Louvor vir aqui, se a gente puder cantar aquela Eu Navegarei no Oceano. E aí, enquanto o Ministério canta aqui, quem quiser vir aqui à frente, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio no Espírito Santo, eu vou pedir para o pastor Ayrton fazer uma oração. Eu vou estar aqui também, porque eu também estou aí nessa busca, eu quero ser batizado, eu tenho buscado cada vez mais para que o Espírito Santo, então, ele possa nos encher, possa nos batizar. Então, enquanto o Ministério de Louvor canta, vem à frente aqui você também que está nessa busca. Que Deus abençoe a igreja.